mais uma aula de língua portuguesa. Bom, pessoal, tive um pouquinho ausente aí, né, por 2 semanas, com problemas de saúde. Tive um probleminha no rins, tá? Tive um probleminha com cálculo renal. Parecia uma pedrinha no meu rins. E aí eu precisei, de fato, me afastar das minhas atividades, né, profissionais, por conta de uma medicação que eu estava tomando. E por isso não pude estar presente nas aulas de vocês. Mas hoje estou de volta, graças a Deus, né? E graças também a vocês, o carinho, a atenção, né? Que vocês me deram por mensagem. Fico muito grata a Deus e grata a Deus a vocês também. Falando nisso, nós vamos dar continuidade, né? Com as nossas atividades, porém de uma maneira diferente. Como eu já falei, que fico grata a Deus, né, pela minha saúde, também pelas mensagens de carinho, de orações, né, que vocês fizeram para que eu pudesse, né, estar aqui hoje junto com vocês. Então, a gente vai começar a nossa aula de um jeitinho diferente. E que a partir de hoje nós vamos estar colocando nas nossas vidas o potinho da gratidão. Então, que vocês estejam separando aí na casa de vocês um potinho de plástico, tá? Para que a gente coloque todos os dias, todas as nossas aulas, algo em agradecimento ao Senhor, né? Eu fico grata, né, a Deus pela minha saúde, por Ele ter me proporcionado mais, né, vida, mais dias aqui junto com vocês e principalmente por hoje estar bem de saúde. Então, hoje eu fico grata a Deus pela minha saúde. Vocês façam o seguinte: escrevam num papelzinho o que vocês agradecem ao Senhor no dia de hoje. E aí vocês coloquem dentro desse potinho da gratidão e guardem. Nas nossas próximas aulas, estaremos sim escrevendo, né, todas a nossa forma de gratidão a Deus e aí colocando no nosso potinho de gratidão. Gratidão, Senhor, pela proteção e paz que me concede. Amém? Vamos dar continuidade no livro de português, continuando com o caderno 2. Nós vamos falar sobre o gênero textual resenha crítica, que está no capítulo 2. E aí, pessoal? Vocês conhecem algumas características do gênero textual resenha? Vocês já leram uma resenha? Eu acredito que sim, tá, pessoal? Os textos que vocês leram anteriormente, nas aulas passadas, vocês leram um gênero textual resenha. Hoje nós vamos conhecer um pouco as características desse gênero. E vamos saber primeiro o conceito. Resenha é uma produção textual que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, entre outros. Trata-se de um texto também informativo. As resenhas, elas podem ser encontradas em jornais, revistas, mídias sociais e internet em geral. Basicamente, há dois tipos de resenhas: a resenha descritiva e a resenha crítica. A resenha descritiva. Nesse tipo, o autor da resenha, ele apenas descreve informações acerca do tema, o livro ou da obra resenhado. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Assim como a resenha crítica, nós vamos falar agora da resenha crítica. Assim como na descritiva, essa também descreve informações de uma obra ou de um assunto. Na resenha crítica, há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo argumentativa. Então, na resenha descritiva, o autor ele não faz parte dando sua opinião. E na descritiva, o autor ele apresenta com
opiniões dele, né, sobre o tema que está sendo abordado. Então, ele passa a ser um texto de natureza informativa argumentativa, ou seja, ele argumenta a sua tese. Agora nós vamos falar sobre o objetivo, tá? O objetivo do gênero textual resenha. O objetivo é de apresentar o texto, o acontecimento ou obras, de forma clara e objetiva, apontando, guiando e convidando o leitor ou espectador a conhecer a obra na íntegra. O objetivo principal é informar o leitor. Agora a gente vai conhecer um pouco as características do gênero textual resenha. É importante pontuar as seguintes características desse gênero. A objetividade, pessoal. O que se trata a objetividade? A resenha, ele exige certo grau de objetividade em sua linguagem. O uso do sentido literal, como assim? O sentido comum é sempre bem-vindo em textos desse tipo. Quando eu falo no sentido literal, no sentido comum, é sempre aquele sentido rígido pela gramática, tá? É aquele sentido comum, o sentido real da situação, certo? Também é importante pontuar a concisão. O que se trata a concisão? Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos ou repetições. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois. Então, a gente já falou que é preciso ter a objetividade, ser claro, objetivo, né? Usar uma linguagem. E aí a gente fala sobre a concisão, né? Que não precisa repetir nem dar muitos exemplos, apenas dizer o necessário. Também é importante a utilização de um método. Que método seria esse? É importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Esse método ele tem que vir com essa linguagem clara e objetiva. Também é importante pontuar o uso da norma padrão da língua. Gente, o que é isso, né? Vamos ver o que é. Manter a clareza e a objetividade. Recomenda-se que a linguagem utilizada nas resenhas seja a norma padrão, aquela variante da linguagem, ou seja, é aquela que segue a gramática, é aquela linguagem correta, né? É aquela linguagem que não podemos usar as gírias, que não podemos usar as palavras erradas. Então, é aquela da norma culta da língua portuguesa, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. Então, você, para produzir uma resenha, você tem que saber o que está escrevendo. A gente não vai colocar uma palavra que nem mesmo nós sabemos o significado, não é mesmo? Bom, gente, aí eu separei para vocês algumas dicas para vocês produzirem uma resenha. Fiquem ligados nessas dicas, pois é muito importante para vocês fazerem as próximas atividades do livro, certo? Então, para produzir uma boa resenha, é importante ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. Fazer anotações do texto original durante os processos de leitura. Resumir de modo claro e objetivo todas as informações importantes do texto. Revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas. E aí, pessoal, vocês gostaram das dicas? Vamos falar um pouquinho desse gênero textual resenha. A gente percebeu que ele é um texto informativo. O principal objetivo dele é informar ao leitor, né, sobre aquilo que é resenhado. Nós também aprendemos que tem a descritiva
e a crítica, a resenha descritiva e a resenha crítica. Então, a gente pôde perceber as diferenças. Ambas trabalham a mesma informação, porém, uma participa, né? O autor ele participa da história e a outra ele não participa, né? E essa participação é dando as informações, as teses, os argumentos que ele tem sobre o tema. E também a gente aprendeu que para se fazer uma resenha é preciso sim ler com bastante atenção aquilo que você vai resenhar, tá? Leiam com bastante atenção. Então, se eu vou produzir uma resenha, um gênero textual resenha de um desenho animado, então eu tenho que saber tudo sobre o desenho animado, todas as informações. Ah, mas eu quero fazer uma resenha sobre um livro que eu li. Então, você tem que saber todas as informações do livro que você leu. E aí, seguir essas dicas que eu separei para vocês. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam de que todo gênero textual, quando a gente vai produzir, a gente precisa saber, sim, a língua, a norma culta, né? Que é aquela que segue rigidamente, segue rígido, né? A estrutura da gramática. Então, eu não posso escrever errado, eu não posso usar palavras que eu não tenha o conhecimento, mas eu também não posso usar gírias, eu não posso usar palavras que eu uso no dia a dia. Eu tenho que seguir a língua, né, portuguesa, a norma culta padrão da língua portuguesa. Certo, pessoal? Vamos agora à nossa hora da atividade. Vocês precisam estar atentos, prestar bastante atenção, fazer as anotações das páginas, ler com bastante atenção mesmo, tá? Porque todas as respostas das atividades estão nas explicações, está no próprio livro de vocês. E se vocês precisarem, vocês podem estar usando, né, o vídeo, aula com repetições. Vocês podem repetir o vídeo, vocês podem estar lendo mais de uma vez e aí entendendo todo o conteúdo e assim fazer as atividades de vocês sendo claros e objetivos, tá, pessoal? Anotem aí direitinho. As atividades que vocês irão realizar estão nas páginas 48, 49 e 50, que são atividades relacionadas ao gênero textual resenha. Então, vocês vão precisar rever um pouquinho, tá? O conteúdo sobre a resenha e vão estar respondendo as atividades 48, 49 e 50. Já nas páginas 51, 52, 53 e 54 são atividades complementares. Gente, essas atividades complementares, entre elas está a produção de uma resenha. Então, vocês precisam estar ligados nas dicas, tá? Estou vendo aqui no meu livro 51, cadê? Isso, 51, 52 e 53, tá? Precisam estar ligados aí, porque estão relacionadas à produção de uma resenha, tá? E com essas dicas que eu dei, fica tudo mais fácil de vocês fazerem a produção de vocês. E na página 55, vocês vão relembrar já os conteúdos que a gente já estudou, tá bom? E vocês vão responder aí com calma, tá? Prestem atenção na grafia das palavras, nos erros, tá? Início de frase, letra maiúscula. Não esqueçam de usar os sinais de pontuação se for necessário, ok? Prestem bastante atenção, revejam direitinho todos os conteúdos e está com vocês, tá? E está com vocês aí a realização das atividades. Gente, foi muito bom mesmo estar com vocês, tá? Nós teremos outras oportunidades de nos ver nas aulas ao vivo, né? E estou gravando, né, para vocês essa aula. Teremos outros encontros virtuais, é claro. E aí nós vamos poder dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Estou muito feliz por estar de volta. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.